Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Iniciando hoje um novo livro, o livro de Êxodo. O nome original, Shemot, que significa esses são os nomes, ou os nomes, Shemot, traduzido pela Septuaginta grega como Êxodo. Começa relatando o número de almas que desceram com Jacó para o Egito, né? Falando um total de 70 almas. E o que vai acontecer ali é o que Deus falou para Abraão em Gênesis 15. Se você tem acompanhado o estudo, você sabe que em Gênesis 15, Deus fez uma aliança com Abraão. E nessa aliança, antes de fazer, ele fala que a geração dele seria peregrina e escravizada numa terra estranha durante 400 anos. Mas que ele iria lá libertá-los e eles sairiam com grandes riquezas. Pois agora, né, José vai morrer, toda aquela geração, e os filhos de Israel vão se multiplicar, como Deus falou, né, e vão se multiplicar muito no Egito, e vão crescer, e vão se transformar num povo numeroso, e vai vir vários faraós, e os faraós que não conheceram José vão começar a temer a quantidade de hebreu que havia nascido no Egito. E começa a escravizar o povo hebreu, colocar feitores sobre eles e obrigar eles a fazer tijolos de barro. E mesmo assim o povo não parava de crescer, de multiplicar. E aí um faraó toma uma decisão, né? Primeiro obriga eles a construir cidades celeiros de Pitom e Ramsés. E também, depois disso, ele pega as parteiras hebreias, né? E dá uma ordem que todo menino que fosse nascer, elas deveriam julgar no Nilo. O fato de julgar no Nilo não era simplesmente matar a criança. Era uma oferenda à deusa Bakhet, ou Haket, com a cara de rã, né? O Nilo, havia 3 divindades que tomavam conta do Nilo, né? E uma delas é essa deusa. Não é a maior de todas, né? O maior deus do Egito era Ra, o sol. Mas o Egito cultuava tudo enquanto era Deus, né? E o Nilo havia 3 divindades, né? Que dominavam o Nilo. Uma delas era Rep, né? A deusa com cara de rã. E você vai saber uma curiosidade sobre o nome de Moisés. Daqui a pouco você vai descobrir uma curiosidade interessante sobre essas divindades do Nilo. E aí aquelas parteiras não obedecem o faraó, né? E mentem para o faraó. E fala que as parteiras hebreias são muito sucintas, né? E quando elas chegam, elas já tiveram um filho. E o faraó então dá ordem aos egípcios, né? Para que joguem os meninos no Nilo. Em Êxodo capítulo 2 diz que foi um homem da casa de Levi e casou com a mulher de Levi. O nome desse homem é Amram e sua mulher Joquebede são a mãe e o pai de Moisés e de Arão. Olha, e de Miriam, né? E Moisés vai nascer. E eles vendo que o menino era formoso, eles vão ocultar o menino. E não podendo mais ocultar o menino, né? A sua irmã Miriam vai colocar, né? A mãe vai colocar num cesto. E Miriam vai colocar ele num lugar onde a família a realeza ia se banhar. Ou seja, não tem história que o cesto foi colocado no Nilo e desceu o Nilo e parou, como você vê nas novelas e nos filmes, mas ele já foi colocado ali naquele lugar. E quando a filha do faraó vem se banhar, ela vê aquele cesto. E ela pega aquele cesto e abre e vê que o menino é hebreu. Então a primeira pergunta, por que ela não matou o menino? O pai tinha mandado matar. O faraó é como um deus no Egito. É uma divindade em forma de homem. E por que aquela mulher, então, não matou aquela criança? Será que era só intervenção divina? É lógico que tem intervenção divina, mas mais do que isso, né? Há uma mensagem ali por trás. Porque ela vai chamar a mãe do menino, ela vai chamar a irmã do menino, né? Miriam vai apresentar e perguntar se ela quer uma ama de leite para o menino. E ela vai falar que quer, e quando o menino desmamasse, quer levar para ela de volta o menino. E isso acontece e ela vai botar o nome no menino de Moisés. É interessante que os rabinos, né, muitos dizem, o nome Moisés é igual ao nome Missés. O nome do faraó Ramsés é filho do sol. Missés é filho de
e Moisés também é filho de. Será que aquela mulher falou que o nome do menino seria somente filho de? Mas se você prestar atenção no texto, ela fala do Nilo o tirei, ou seja, é um presente do deus do Nilo ou da deusa do Nilo para ela. É interessante que muitos dizem que o nome de Moisés não era só Moisés, é Rap Moses, ou filho de Rap, a deusa do Nilo, né? Então é interessante que eles tiraram o nome da deusa e ficou só Moisés, filho de. Que coisa interessante, né? Então, é muito interessante você conhecer o hebraico, né? E o hebraico, né, ele fala muitas coisas. E aquele homem ficou sendo conhecido como filho da filha do faraó e divino, né? Ou seja, se ele é filho de Rap, né? É o filho do Nilo ou da deusa do Nilo, ele era também um deusinho, Moisés era um deusinho, né? Por isso que ele não foi morto. Por isso que a filha do faraó não matou ele, porque ela entendeu que a deusa do Nilo poupou aquela criança e deu para ela de presente. Lógico que nós temos aí a mão de Deus, né? Temos ali a mão de Deus em poupar, ou seja, o faraó criou aquele que iria destruir o império dele. Isso é interessante. E quando Moisés vê que um dos seus irmãos está sendo agredido, né? Ele sabia que era hebreu. Você tem que deletar da sua mente esses filmes que você vê, novelas e etc., porque ele sabia que ele era hebreu, né? E quando ele viu um hebreu sendo maltratado, ele foi lá e matou aquele egípcio, enterrou aquele egípcio, tentou esconder o egípcio, né? Ou seja, aquilo que ele fez. Mas depois ele foi repreender mais dois hebreus e eles falaram: porventura, você vai querer nos matar como mataste o egípcio? E essa história chega até o faraó e Moisés tem que fugir para não ser morto. E ele vai fugir para a terra de Midian. Midian, se você não sabe, é onde hoje é a Arábia Saudita. E é lá que está o Monte Horebe, o Monte de Deus. E ali ele livra as filhas de um moço, né, de alguns outros pastores, né, e ele ajuda aquelas moças a dar água para os seus rebanhos, protege ela, e elas são filhas de um homem chamado Jetro, e ele vai morar com Jetro, né, e vai ser pastor. Ou seja, Deus tirou aquele príncipe mimado do Egito, aquele homem, filho de Rapi, filho da filha do faraó, um homem que foi instruído na ciência egípcia, né, nos costumes egípcios, e levou ele, né, para ser tratado durante até os 40 anos de idade na terra de Midian. E quando ele está em Midian, a Bíblia diz que ele foi atrás no monte, ele subiu o Monte Horebe e lá ele viu uma sarça, né? E aquela sarça, ela pegava fogo, mas não se queimava, e o anjo do Senhor estava nela. Esse anjo com letra maiúscula, né? Ele é nada mais, nada menos do que Jesus. Porque a Bíblia diz que o Senhor estava na sarça. O Senhor estava no meio da sarça e falou: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o terreno onde você está pisando é terra santa. E eu te pergunto, quem é esse? Quem é esse que ele ficou com medo de olhar, que estava dentro da sarça? Aquele que é o Senhor. É interessante em Êxodo 33:11, se você ler, diz que Moisés falava com o Senhor face a face, como qualquer um fala com seu amigo. E no livro de Êxodo 33:20, no mesmo capítulo, diz: homem nenhum, disse Deus, homem nenhum poderá ver a minha face e viver. Toda vez que alguém via Deus, falava com Deus, é nada mais, nada menos do que Jesus. Jesus não existe só nascido de Maria. Antes, ele fez o universo com o Pai. Se você estudou comigo o livro de Gênesis, você sabe que ele estava no princípio de tudo. Ele comeu com Abraão, ele manifestou, falou, ele julgou Sodoma, e agora ele caminha com esse povo, né? Ou seja, o povo do qual ele ia nascer dele, ele vai tomar conta. Aonde fala isso no Novo Testamento? Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 3, fala que todos eles comeram de uma mesma pedra espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aquele na sarça é nada mais, nada menos do que Cristo. E ali Moisés fica abismado com aquela visão, aquela sarça, aquele fogo que está na sarça, e a sarça não se consome.
E ele fala que vai enviar Moisés, né, ao faraó para libertar os filhos de Israel. E Moisés pergunta o nome dele. Em Êxodo capítulo 3, verso 14, ele pergunta, quando os filhos de Israel me perguntaram, em capítulo 13, versículo 13, quem é que me enviou, que nome que eu vou falar? Isso também não é à toa. Na cultura egípcia, o nome verdadeiro do deus egípcio, havia na cultura o seguinte: se você souber o nome verdadeiro daqueles deuses egípcios, aqueles deuses passam a ser seu servo. Essa era a cultura. Quem sabia os nomes dos deuses egípcios eram só os sacerdotes. O povão chamava de um nome, mas não era o nome original, porque eles tinham essa cultura, né? Então Anubis, deus egípcio, o nome dele não é Anubis, é Anubis para o povão. O nome dele para o sacerdote é outro. Porque na cultura egípcia, se alguém falasse o nome verdadeiro, é igual o gênio da lâmpada. Aquele Deus passava a ser o seu servo. E Moisés, muito esperto, com isso na cabeça, ele de cara, ele pergunta qual que é o nome do Deus que está enviando ele aos filhos de Israel. Estava acostumado com um monte de Deus no Egito. E Deus fala com ele, meu nome, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. A palavra eu sou, no hebraico, é Yasher, Hareh, Yasher, significa eu me transformo ou eu existo. Resumindo, Deus não pode ser limitado em um nome, né? Ele falou para Moisés simplesmente isso, eu me transformo naquilo que você precisa. Esse é o meu nome. E Moisés insiste, né? E ele fala, o meu nome é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Este é meu nome eternamente, assim serei chamado de geração em geração, pois eu prefiro. Quando um testemunha de Jeová te falar que o nome de Deus é Jeová, pega a Bíblia dele e leia Êxodo 3,15. Fala que o nome é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse é meu nome eternamente. Agora Jesus, ele simplificou o nome de Deus. Eu não preciso chamar de Deus, embora ele é o eterno, o altíssimo, o todo-poderoso, né? Ele é o Deus da cura, ele é o Deus da paz, ele é tudo, ele se transforma naquilo que ele quiser. Jesus falou, chama ele de Pai. E em Romanos 8,15, se você entregou a sua vida para Jesus, né, fala todos quanto receberam, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, do qual chamamos Deus Abba, Papai. Então chama ele de Pai. E ele, né, manda Moisés falar aos filhos de Israel. E Moisés, correndo, né, não quer de jeito nenhum fazer isso. Fala, eles não vão acreditar em mim. Aí ele manda Moisés botar a mão no peito, a mão sai leprosa. Ele manda Moisés lançar o cajado vira uma serpente. E mesmo assim, Moisés tenta se esquivar e fala que é pesado de língua. E Deus fala com ele, quem fez a boca do homem não sou eu? Muitos dizem que Moisés era gago, outros dizem que Moisés não falava egípcio. Eu não acredito, porque ele foi criado na cultura egípcia. Agora, o pesado de língua pode ser um defeito de dicção, do qual ele não conseguia comunicar, né? Então, ele fala que Arão será a boca dele, né? Ou seja, que Arão ia encontrar com ele seria a boca dele. E aí, o capítulo 4 de Êxodo, né? A gente termina com essa ordem de Deus para Moisés. Para Moisés ir até os filhos de Israel, ir até o faraó, ir até os filhos de Israel e depois ir até o faraó, levando os anciãos, né? E diante de faraó fazer os sinais. E se faraó não ouvisse os sinais, ele ia ferir o Nilo, e o Nilo seria transformado as águas em sangue. E agora Moisés indo para o Egito com a sua mulher, né? A Bíblia fala que o Senhor intentou matá-lo porque ele não havia circuncidado seu filho. Lembrando que a circuncisão era uma aliança, um pacto feito entre Abraão e Deus, né? Entre os descendentes de Abraão. E Moisés não cumpriu o pacto ali com seu filho, né? E aí a sua mulher vai circuncidar e vai falar, tu és para mim esposa sanguinária. E ele volta para o Egito e ali ele reúne os anciãos de Israel para poder se apresentar até o faraó.
Ele relata todas as palavras do Senhor, né? Arão encontrou com ele e o povo creu com os sinais que ele fez, né? E agora Moisés ia se apresentar diante do faraó. E esse termina esse primeiro estudo de Êxodo, né? Capítulo 1 ao capítulo 4, persevere na leitura da Bíblia e nós vamos caminhando, né? Cada dia, um dia após o outro, lendo e aprendendo mais das Escrituras. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Em nome de Jesus, iniciando mais um livro. Fique na paz.